Saudações a todos. Estamos trazendo aqui para vocês mais um vídeo sobre raça no nosso canal. Essa aqui, um tanto rara, pouco conhecida, né? Nem sei se existe na internet um outro vídeo desse tipo, tá? Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre o Canadian Eskimo, né? O esquimal canadense, né? Também conhecido pelos locais, né? Pelo povo que o selecionou como Kimit, tá? Com Q mesmo. Tá? Para quem curte outras raças, nós também temos aí no canal vídeos sobre Samoyeda, vários, né? Um sobre cão de montanha dos Pirineus, então convido vocês a darem uma olhadinha lá. Então, falar sobre o esquimó, né? É falar sobre uma raça que existe pelo menos há 2000 anos, né? De acordo com comprovações científicas aí, e ossadas e coisas assim. Vocês podem ver aqui que tem uma variedade grande de cores, né? Inclusive tem esse branco aí. Tá? Eu queria que vocês prestassem atenção na pigmentação do nariz dele, né? Mesmo ele sendo branco, ele ainda tem um entorno todo aqui do nariz, né? Com pigmentação forte, tá? É normal essa variação de cor, mas enfim, quando os povos asiáticos que chegaram no Canadá ali, se adaptaram a viver naquele clima difícil, né, no polo, eles trouxeram seus cães juntos, né? E os cães que eles trouxeram foram acasalados com os lobos locais, né? E geraram o Kimit, né, o cão esquimó. Tá? Essa raça, apesar de ser histórica e conhecida por fotos, por filmes, por vídeos e coisas assim, ela beirou a extinção, né? Chegou tão próximo da extinção que no começo dos anos 2000 o governo canadense resolveu criar um comitê para a recuperação da raça, né? E investiu dinheiro, colocou biólogos, sinófilos, veterinários, né? Para trabalhar na salvação da raça. Essa equipe do governo canadense foi aqui para a região da ilha de Baffin, né? Na Baía de Baffin e tal, no noroeste, né? O território de Nunavut aqui do Canadá, tá? E resgatou exemplares, comprou diretamente dos povos locais, né? Alguns exemplares para fazer um processo de reestruturação, né? Da raça. Esses cães têm um sistema digestivo um pouco diferente dos cães que a gente está acostumado, né? Porque a alimentação deles é altamente gordurosa, né? Eles vão se alimentar, como a gente vê aqui na figura, de partes da caça que eles conseguirem pegar junto com os esquimós, né? Ou pelos restos de peixe, né? Que eles vão comer. Então, esses animais do Ártico todos têm bastante gordura no corpo, né? Para poder sobreviver ao frio. Então, o digestivo desses cães, né? É preparado para assimilar uma quantidade de gordura maior que o normal, né? Maior do que as outras raças, tá? Então tá aqui. Nenhum cão desse, durante 2000 anos, jamais comeu 1 grão de ração, né? Então, eles são feitos como, assim como os povos esquimós, eles são 95% carnívoros, né? A dieta é totalmente adaptada a comer só carne. Quando a gente pensa nessa raça, no Kimit, a gente sabe que ele foi selecionado única e exclusivamente para o trabalho. Nunca um esquimó escolheu um cão desses para preservar e para reproduzir porque ele era bonitinho, porque ele tinha uma pinta de uma determinada cor, tá? Porque o olhinho dele era azul, tá? Nada disso. O que interessava para eles esse cão tem potencial para puxar, ele aguenta trabalhar, né? Ele suporta o frio, né? Ele tem inteligência para entender como trabalhar em equipe, né? Isso é o que contava, e não outros detalhes estéticos, tá? A estética é o que menos conta aqui, tá? Ele é um animal totalmente adaptado ao meio que ele vive. Cada cão esquimó é capaz de puxar de 45 quilos, fêmeas, né? A 80, os machos, tá? Então, quando eles fazem a carga do trenó, eles dividem o peso mais ou menos assim, 45 até 45 para as fêmeas e 80 para os machos. Então, se eu tiver 3 machos, eu posso botar 240 quilos de carga lá que eles vão puxar, tá? Então, essa é o cálculo feito pelos próprios esquimós, tá?
Além de puxar todo esse peso, a média de deslocamento desses cães é de 40 km por dia. Pode ser mais, tá? Isso é uma média. Então, se espera que esse cão tenha a força e essa resistência de percorrer 40 km por dia, comendo um mínimo possível de carne gordurosa, né? Então, tem todo um preparo para que isso seja possível. No verão, não tem trenó para puxar. Tá? Então, como é que eles fazem? Eles colocam um tipo de uma mochila aqui, né? Uma bolsinha amarrada no corpo do cão, né? E cada um deles leva 15 quilos dentro dessa bolsinha. Tá? Então, eles são realmente bastante fortes, né? Aqui é um exemplar jovem, tá? É um macho jovem. Um outro detalhe que tem que se pensar é que não é um cachorro pet, não é um lindo cão para você deixar com seus filhinhos, né? Mas sim um cão de estruturação de selvagem, tá? Primitivo. Então, o comportamento dele é muito mais de lobo do que de cachorro. Então, ele é um excelente cão para quem gosta de cães independentes, né? Mas é um bom companheiro para gente adulta, né? Que tem energia para gastar com ele e tal. E não para ser um cachorrinho da família, tá bom? Aqui tem uma comparação entre a cabeça do Kimmet, né, do esquimó, e do lobo, né? Dá para vocês verem a influência que o lobo tem na formação da raça, né? Fica nítido, né? Apesar de na foto aqui ser uma fêmea, né? O macho é mais cabeçudo e tal. Dá para ver bem, né? O formato dos olhos, o desenho do crânio é bem parecido. A cabeça ideal que o padrão espera, né, é essa aqui, tá? Bem larga na base, tá? Com ossatura bastante forte, né? Orelhas triangulares e eretas com a ponta arredondada, tá? E os olhos pequenos, né? Acompanhando o formato do lobo, né? O olho pequeno tem duas vantagens aí, né? Ele é menos sensível à luz quando o sol bate na neve e dá aquele reflexo super forte, né? E ao vento frio, né? Então, quando ele é pequeno, é mais fácil o cachorro ficar mais protegido em termos de visão, né? Então, essa cabeça aqui em formato de cunha triangular, né? Como todos os cães nórdicos, tá? E muito mais pesada no macho do que na fêmea, né? A diferença de cabeça entre macho e fêmea é muito grande em termos de volume de osso, tá? Como quase todo cão de tração, ele é quadrado de estrutura, tá? Em relação de altura e comprimento, você visualiza aqui um quadrado, tá? Aqui no canal a gente tem um vídeo chamado Quadratura Canina, tá? Então, para quem tiver interesse em aprender, basta dar uma olhadinha lá. A cauda dele é lançada, tá? Sobre o dorso. Essa cauda é importante porque ela vai permitir que ele se proteja do frio à noite, né? Porque eles dormem enrodilhados, né? E essa cauda passa por cima da cabeça, né? Para esquentar os olhos, o focinho, tá? Então, para manter a temperatura dele na noite fria, né? Esses olhos pequenos aqui geralmente tem a cor que acompanha o tom da pelagem, tá? É normal na raça. A posição lateralizada também, né? Não é um olho muito frontal. Os pés são intermediários entre o husky e o samoyeda, né? Eles são arredondados, tá? Não são redondos nem de lebre, tá? O comprimento da pelagem que os esquimós acham ideal é de 7 a 15 centímetros. Se o cachorro tiver menos comprimento de pelo do que isso, ou mais, ele é menos resistente ao frio. Então, a seleção feita para trabalho deles exige que o pelo tenha entre 7 e 15 centímetros de comprimento. Pode ser um pouco mais comprido na cauda, mas no corpo sempre entre 7 e 15. É fundamental que o esquimó tenha um subpelo denso, né? Sem o subpelo ele também morre de frio. É como se fosse uma blusa de lã que ele usa por baixo, né? E o pelo externo seria uma capa para proteger da umidade, do vento, da chuva, da neve, né? E o que esquenta mesmo é o sub, né?
O nariz eu já comentei que acompanha a cor da pelagem. Aqui, cores, né? Como é uma raça selecionada para trabalho, eles nunca deram muita importância para a cor, tá? Mas hoje que a raça tem um padrão oficial, ela costuma dizer que tem 2 tipos básicos, né? O exemplar que tem a base branca, né, com marcação de alguma cor, ou branco puro, tá? Ou alguma cor com marcação branca, ou seja, preto com marcação branca, vermelho com marcação branca, cinza com marcação branca, tá? Então a raça tem todas essas variáveis aí, né? O Kimit é um cachorro bastante pesado para um cão de carga, né? Então o peso dos machos, né, vai de 30 a 40 quilos, né? E o das fêmeas de 18 a 30. Tá? Bem mais pesado, por exemplo, do que um samoyedo, do que um husky. A altura ideal nos machos vai de 58 a 70 centímetros. Nas fêmeas de 50 a 60 centímetros. Então eu digo para vocês que, por exemplo, um macho grande de samoyeda teria 60 centímetros. Ou seja, seria do tamanho de uma fêmea de esquimó. Tá bom? E 70 centímetros é um cachorro de estatura bem grande. Tá? Então eles não são pequenos, né? Eles são cães fortes e grandes. O que desqualifica, segundo o padrão de 2018, né, o mais recente, da raça? Excesso de agressividade. Por quê? Porque vai ser impossível um cão trabalhar em equipe, né, com os outros puxando, se toda hora ele quer ficar brigando com os outros, né? Então, não seria um traço bom. Ou timidez, né? Ele seria tão medroso e tão submisso que ele fica com medo dos outros, né? E acaba não puxando o trenó como deveria, ou ele vai caçar e fica com medo da situação que ele vai passar ali, enfrentar um outro animal, um predador e tal, né? Então ele não pode ser tímido demais também. A falta do tipo físico ideal para trabalho, ou seja, ossatura muito leve, pelagem incompatível, fraqueza muscular, tá? Tamanho muito pequeno, grande demais, né? Tudo isso vai inviabilizar ele como cão de trenó. Então, isso é desqualificante na raça. Tá? Temperamento incompatível, tem que ter o temperamento de trabalhar em equipe. Eles são briguentos entre eles, tá? Mas não na hora de trabalhar, isso é importante. Quando está puxando o trenó, as rixas desaparecem, né? Quando eles são separados para descansar, aí pode acontecer as brigas, né? Olhos azuis, não tem nem o que falar, né? Desqualificado imediatamente, tanto de exposição como da criação. Orelhas mortas, sem capacidade de movimentação, desqualificado. Orelhas que têm cicatriz de briga, perdeu um pedaço, quebrou, alguma coisa assim, não desqualificam, tá? São consideradas normais, porque entre eles, fora do período de puxar trenó, eles têm fortes disputas de liderança. Então tem brigas internas dentro da matilha. Então alguns cães acabam perdendo pedaços das orelhas por causa disso, tá? A coisa que eu mais gosto nesse padrão aqui na desqualificação é o trimming. Cachorro que for trimado, trabalhado na tesoura e for levado para a exposição, é desqualificado imediatamente, tá? Então a raça tem que ser natural, tá? Não pode ter nenhum trabalho de desenho, como eu vejo fazerem hoje tanto, né? Em tantos cães nórdicos aí, como husky, samoyedo, que eu acho uma vergonha, né? É um desrespeito à história da raça. Cauda morta é a cauda incapaz de se levantar ou se projetar. E isso é desqualificante, tá? Por questões óbvias, né? Como é que o cão vai se esquentar à noite se a cauda dele não tem musculatura, não consegue cobrir a cabeça dele, tá? E como a raça foi trabalhada selecionada para trabalho, se ele for um pouco prognata, seja inferior ou superior, existe uma tolerância. Só se desqualifica o que é excessivo. Tá ok? Então é isso. Aqui eu vou dar a definição que os próprios criadores me deram, né? O Kimit é um cachorro que tem que adorar puxar, adorar arrastar peso,
Vocês veem aí esse cidadão reclamando porque ele quer trabalhar. Ele não quer ficar parado. Tá vendo? Ele fica agoniado para começar a puxar, né? É a raça de cães que melhor funciona numa expedição, quando ele tem que trabalhar dias, dias e dias sem parar. Tá? Então, ele é o verdadeiro Jeep, né, dos cães de trenó. Então, para encerrar aqui, eu gostaria de fazer meus agradecimentos ao criador e musher, né, condutor de trenó também, o Sr. Bert Jan Elfrink, da Holanda, né, pelas imagens e informações que teve a gentileza de passar aqui para a gente. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Abraço a todos aí.